Foi há alguns meses, quando minha namorada e eu estávamos entediados em casa e queríamos fazer algo diferente. Decidimos, então, fazer uma trilha, assim, de repente. Nós não costumamos fazer trilhas, mas a ideia parecia boa para ambos. Já era fim de tarde e havia apenas cerca de 1 hora de luz do dia restante, mas pensamos que seria divertido explorar uma trilha próxima antes de escurecer. Rapidamente, enchemos nossas garrafas de água, calçamos nossos melhores sapatos para a caminhada e saímos. Dirigimos até as montanhas, que são conhecidas por suas muitas trilhas. As trilhas se tornam mais variadas e interessantes quanto mais alto você sobe. Normalmente, nós ficávamos nas trilhas próximas à base das montanhas, onde há muitas pessoas, mas, dessa vez, queríamos algo diferente. Decidimos subir mais a montanha até uma trilha que um amigo havia nos recomendado. Mantivemos o olho no relógio, imaginando que poderíamos caminhar um pouco e aproveitar a nova área antes que escurecesse completamente. Quando chegamos ao início da trilha, percebemos que não havia nenhum carro estacionado ao longo da estrada, o que foi um pouco estranho. No entanto, não demos muita importância, pois já estava ficando tarde e assumimos que a maioria das pessoas já havia ido embora. Ainda tínhamos cerca de 45 minutos de luz do dia, então decidimos seguir em frente. Começamos a caminhada descendo uma colina íngreme e, em seguida, tivemos que subir outra colina íngreme para voltar ao mesmo nível. Quando chegamos ao topo, a trilha se tornou muito mais suave e fácil de caminhar. Enquanto apreciávamos a vista, avistamos um coiote solitário um pouco distante da trilha e vimos alguns coelhos por perto. Brinquei que os coelhos deveriam tomar cuidado, já que o coiote estava por perto. Ela me deu um empurrãozinho brincalhão por causa da piada. Menos de 1 quilômetro adentro da trilha, encontramos uma grande árvore caída que formava uma ponte sobre um leito de rio seco. Decidimos fazer uma pausa, escalar a árvore e tirar algumas fotos. Depois de cerca de 10 minutos, voltamos a caminhar. Não tínhamos ido muito longe quando ela ouviu um barulho de folhas se mexendo nas árvores atrás de nós. Paramos por um momento, nos sentindo um pouco nervosos com o ruído, pois parecia que algo grande estava se movendo nas árvores. Mas ignoramos o som e continuamos andando por uma curta distância. Logo ela decidiu que já tinha se cansado e queria voltar. Estava ficando mais escuro, e a luz estava desaparecendo lentamente, então concordei com ela. Viramos e começamos a voltar para o carro. Quando chegamos de volta à árvore caída, percebi que meu cadarço estava desamarrado, então usei o tronco da árvore para me apoiar enquanto amarrava o laço novamente. Enquanto fazia isso, olhei para trás pela primeira vez durante a caminhada e vi um homem vestido todo de preto, com o capuz levantado, caminhando lentamente e de maneira constante atrás de nós. A princípio, não pareceu tão incomum, já que as pessoas usam preto o tempo todo e estava frio, então usar um capuz fazia sentido. Lembrei-me de não tirar conclusões precipitadas apenas por causa da roupa dele, e eu mesmo costumava usar preto frequentemente, e não havia razão para presumir que algo estava errado. Mesmo assim, contei à minha namorada sobre a pessoa que eu havia visto. Agora, já estava ficando escuro, e a trilha começava a ficar um pouco assustadora. Decidimos andar mais rápido e seguimos por uma parte sinuosa da trilha, onde era difícil enxergar o que havia à frente. Durante esse trecho, perdi o homem de vista e pensei que ele estivesse bem atrás de nós. Contudo, ao fazer uma curva final, notei que ele estava novamente atrás de nós, desta vez muito mais próximo, o que me deixou desconfortável. Ele agora estava a apenas cerca de 15 metros de distância, muito mais perto do que os 30 metros de antes. Como estávamos andando mais rápido, isso nos deixou bastante nervosos. Fizemos uma curva rapidamente, assim que avistamos o caminho aberto à frente, começamos a correr. Foi uma reação natural para ambos. Não precisávamos dizer uma palavra, apenas começamos a correr o mais rápido que podíamos, tentando nos afastar daquela pessoa. Estávamos quase de volta ao início da trilha, faltavam apenas algumas colinas. Paramos por um momento para recuperar o fôlego, e eu olhei para trás novamente.
Vi que a pessoa também parou de correr quando percebeu que eu o estava observando, como se estivesse tentando fingir que estava apenas caminhando. Corremos colina abaixo o mais rápido que pudemos, com o restante de luz que havia, lutando para passar pelas árvores densas ao nosso redor. Descer a colina íngreme foi difícil, pois não conseguíamos ver claramente o caminho. Tropeçamos várias vezes e quase caímos, acertando pedras e arbustos soltos com os pés, mas conseguimos nos manter em pé e não olhamos para trás. Chegamos ao fim da descida, mas ainda precisávamos subir a colina inicial para alcançar o carro. Lutamos contra a inclinação e, finalmente, voltamos ao carro. Respirei aliviado enquanto ligava o motor, com o coração disparado e a adrenalina ainda alta. Ao dar a ré na estrada, vi a pessoa saindo do início da trilha, aparentemente ofegante. Finalmente conseguimos vê-lo claramente. O capuz havia caído, revelando seu rosto pálido e olhos sem vida, iluminados apenas por uma única lanterna no início da trilha. Ele segurava algo na mão, mas estava escuro demais para ver claramente, e eu não queria ficar para descobrir o que era. Engatei o carro e saí o mais rápido que pude. Enquanto dirigíamos, continuávamos olhando pelo retrovisor, mas a pessoa lentamente desapareceu na escuridão. Então, fomos diretamente à delegacia de polícia e contamos o que aconteceu. Em resposta, disseram que estavam recebendo relatos de incidentes semelhantes nos últimos dias. Eles também disseram que entrariam em contato conosco para identificar a pessoa, caso a encontrassem, mas nunca recebemos qualquer retorno depois disso. Minha noiva e eu decidimos explorar uma antiga cidade fantasma em Utah, mas agora não restou mais nada dela, pois o último prédio desmoronou nos anos 1930. Tudo o que resta da cidade são algumas ruínas, localizadas em uma colina íngreme, então tivemos que subir a colina para chegar ao que sobrou da cidade. Minha família sempre foi aberta a experiências paranormais, e assim que saí do carro, senti uma presença forte, como se algo estivesse ali. Não consegui explicar o que era, mas me deixou muito inquieto. À medida que subíamos a colina, o lugar ficava ainda mais assustador. Havia túmulos espalhados, cada um cercado por cercas brancas. O primeiro túmulo que encontramos era de uma menina. Esses túmulos não têm nomes ou detalhes sobre quem eles pertencem. À medida que você vai mais fundo no cemitério, vê mais túmulos, mas estes são apenas marcados por pedras. Depois de um tempo, decidimos ir embora, mas enquanto eu descia a colina, de repente senti como se alguém estivesse caminhando comigo. A sensação era tão forte que eu continuava olhando por cima do ombro, mas não havia ninguém lá. Ignorei o sentimento e fomos para casa. Mas, quando chegamos em casa, notamos que a garagem estava aberta, então pensamos que talvez minha mãe a tivesse aberto e esquecido de fechá-la. Perguntamos se ela havia aberto a garagem, mas ela disse que não, que estava em Salt Lake visitando minha avó. Ela nem sequer tem um controle remoto da garagem, então sempre entra pela porta da frente. Como você pode imaginar, fiquei um pouco assustado, mas tentei não pensar muito nisso. Alguns dias depois, eu estava em casa sozinho, pois minha noiva estava no trabalho e minha mãe tinha uma consulta médica. Tenho 2 filhos, um de 2 anos e um de 6 meses. Coloquei meu bebê, Trident, de 6 meses, para tirar uma soneca no meu quarto e certifiquei-me de que o monitor de bebê estava ligado. Fiquei com o outro monitor na sala de estar. Eu estava sentado na cozinha quando, de repente, ouvi um choro e barulhos vindos do monitor ao meu lado. Fui verificar Trident, mas ele estava na mesma posição, dormindo profundamente. Não tenho ideia do que aconteceu, mas, quando penso nisso, me lembro dos túmulos de bebês que vimos na antiga cidade. No dia seguinte, minha noiva, nossos filhos e eu saímos para passar o dia juntos. Certificamo-nos de fechar a porta da garagem completamente e observamos para ver se ela descia por completo, o que aconteceu. Algumas horas depois, quando voltamos, a porta da garagem estava aberta novamente.
Eu estava ficando frustrado, pensando que minha mãe estava pregando uma peça em nós, então fui até o quarto dela e perguntei se ela havia aberto a garagem. Ela parecia confusa e disse que não, que estava sentada tranquilamente em seu quarto o tempo todo. Comecei a pensar que talvez algo mais estivesse acontecendo. Minha noiva, Corey, sugeriu que poderia ser um problema na fiação, e eu pensei que ele poderia estar certo. Alguns dias depois, voltamos de um dia em Salt Lake, depois de fazermos compras no mercado. Chegamos em casa, e tudo parecia normal, mas minha mãe não estava lá, pois tinha ido buscar meu irmão mais novo no trabalho para que ele pudesse usar o carro dela. Corey estava no sofá brincando com Tryden, meu filho de 2 anos, Dustin, estava assistindo TV, e eu estava na cozinha limpando. De repente, ouvi a porta da garagem se abrindo. Corey desceu as escadas, e com certeza, a garagem estava aberta. Eu não conseguia entender como isso havia acontecido. Nunca havia ocorrido antes de voltarmos daquele cemitério, uma semana atrás. Coisas estranhas começaram a acontecer com mais frequência desde então. Naquela noite, fomos dormir e a casa estava escura e silenciosa. Tenho insônia, então demoro a adormecer. Enquanto estava deitado na cama, estava trocando mensagens com um bom amigo que recentemente se mudou para o Texas, perguntando como ele estava se adaptando. Enquanto conversávamos, de repente ouvi sons de corrida. Estava chovendo lá fora, com trovões ocasionais, então, a princípio, pensei que pudesse ser apenas a tempestade. Mas então me lembrei que, fora da porta do nosso quarto, há uma pequena abertura no teto que leva ao sótão. Tenho um medo profundo de sótãos e porões, então nunca me aproximo deles. Do nada, ouvi novamente leves sons de corrida, mas dessa vez parecia que uma criança estava correndo. Fiquei apavorado, porque definitivamente não era trovão, eu sei como isso soa. Ao mesmo tempo, senti como se alguém estivesse me observando pela porta aberta do quarto. Meu cachorro, Bentley, estava rosnando naquela direção, o que me deixou ainda mais inquieto. Parecia haver uma presença negativa ao redor, como no cemitério. Continuava olhando ao redor, pois sentia que algo estava me observando. Tive uma sensação forte de mal-estar e disse à minha noiva que estava sentindo algo estranho. Ele queria explorar mais, mas quanto mais fundo íamos nas montanhas, mais desconfortável eu ficava. Eu realmente não gostei nada disso. Sei que o que vou dizer pode parecer um pouco assustador, mas eu quero voltar à noite e descobrir o que pode ter me seguido até em casa. Mesmo que as pessoas possam pensar que sou louco por querer voltar, sinto como se algo estivesse me puxando para voltar, e eu realmente não entendo o porquê. Eu costumava fazer trilhas com frequência em uma rota bastante popular. A área onde a trilha se encontra tem apenas cerca de 20 hectares, então o caminho serpenteia muito para caber dentro desse espaço. Um dia, decidi fazer uma caminhada. O tempo estava perfeito, céu claro, uma brisa suave e a temperatura ideal para uma trilha. Mas, quando cheguei lá, notei que a trilha estava surpreendentemente tranquila, com apenas algumas pessoas aqui e ali. Enquanto caminhava, cheguei a um ponto onde pude ver uma parte da trilha correndo paralela ao local onde eu estava, a cerca de 3 metros de distância. Foi interessante ver que o caminho em que eu estava eventualmente faria um looping de volta para aquele ponto, cerca de 1 quilômetro à frente. Parecia que eu estava tendo um vislumbre de onde estaria caminhando em breve. Então, depois de um tempo, percebi que perto daquela parte da trilha havia uma árvore caída com 3 pessoas sentadas nela, um homem, uma mulher e um menino. Normalmente, ver pessoas descansando na trilha não seria incomum, já que é um local popular, mas algo parecia estranho sobre eles. Estavam sentados completamente imóveis, quase como estátuas, e não faziam nenhum som. Senti um grande desconforto, porque o comportamento deles era muito estranho. Então, decidi continuar caminhando, mas não conseguia tirar isso da cabeça, então olhei para trás. Para meu horror, as 3 pessoas haviam desaparecido.
Um momento atrás, elas estavam sentadas ali, e agora não havia sinal delas. Parei imediatamente, com o coração disparado, e escutei com atenção. Mas não ouvi nada. Nenhuma folha se mexendo, nenhum passo, nenhuma voz. A floresta estava completamente silenciosa, o que tornava tudo ainda mais assustador. Qualquer pessoa que passa tempo ao ar livre sabe que o som se propaga bem na floresta. Geralmente, você pode ouvir pessoas se movendo ou conversando a uma boa distância, mas, nesse caso, havia apenas um silêncio estranho. O som normalmente fica preso pelo dossel das árvores e se propaga pela floresta. Se alguém der um passo a 30 metros de distância, é provável que você ouça. Como cresci em áreas rurais, sou bom em notar esses sons, mas aquelas 3 pessoas conseguiram se mover sem fazer barulho algum. Tentei ignorar o ocorrido, pensando que talvez eu não tivesse escutado nada porque estava distraído, então me virei e continuei caminhando. À minha frente, no trecho da trilha onde eu estava, vi aquelas mesmas pessoas novamente, de costas para mim. Elas caminharam silenciosamente por uma colina e desapareceram de vista. Nunca mais as vi. Não apenas não as ouvi, como também não as vi passar por mim. Não conseguia entender como isso havia acontecido. Imediatamente, liguei para um amigo. Disse a ele que parecia que algo saído de um filme estava acontecendo naquele lugar e pedi para que ficasse ao telefone, caso eu precisasse de ajuda ou algo desse errado. Talvez eu esteja lembrando as coisas de maneira incorreta, mas essa experiência ainda me incomoda até hoje. Por um tempo, eu ouvia 3 notas de uma caixa de música todas as noites, geralmente por volta das 3 horas da manhã. Sempre eram as mesmas 3 notas, mas não havia nada por perto que pudesse fazer um som assim, como um alarme ou uma caixa de música. Às vezes, aconteciam coisas estranhas com a eletricidade, como as luzes piscando do nada e parando depois de um tempo. Também havia batidas urgentes na porta e na janela da cozinha, mas, quando eu olhava para fora apenas um momento depois, não havia ninguém. Agora, moramos na última casa em uma área privada e fechada, então, quem quer que estivesse batendo, teria que andar um longo caminho para sair de vista. Não podia ter sido os vizinhos, porque eles raramente estavam em casa. Uma vez, vi uma taça de vinho, que estava firmemente apoiada no balcão, de repente voar pela sala e se estilhaçar contra a parede oposta, como se algo a tivesse empurrado com força. Fiquei chocada, porque não havia mais ninguém na sala e nada poderia ter causado esse movimento. Mas, pelos últimos 6 meses, nada estranho havia acontecido por aqui, até esta noite. E, mais uma vez, aconteceu às 3 horas da manhã. Minha filha estava dormindo na minha cama porque não estava se sentindo bem, o que tornava a situação ainda mais inquietante. Eu estava dormindo e sonhando que estava fugindo pela Suíça. Então, senti como se alguém estivesse sentado ao meu lado, um pouco à minha frente, na cama. Acordei e olhei para a figura. A porta do quarto estava aberta e a luz do corredor estava acesa, então consegui ver um cobertor que parecia o que minha filha usa. Estava na altura e formato que teria se ela estivesse sentada na cama com o cobertor cobrindo sua cabeça. Achei estranho que ela estivesse simplesmente sentada ali, totalmente coberta pelo cobertor. Então, estendi a mão e toquei o que parecia ser um ombro sólido sob o cobertor e perguntei: E você está bem, querida? Para meu horror, ouvi a voz dela do outro lado do quarto, onde ela estava deitada, respondendo: Sim, estou bem, mamãe. Gelei, puxando minha mão rapidamente de volta do cobertor. Assim que fiz isso, o cobertor colapsou. Eu poderia jurar que vi uma forma escura, esguia, muito menor e mais leve do que a figura humana que senti, deslizando silenciosamente e suavemente para debaixo da cama. Minha filha disse que não sentiu nada ao lado dela ou em cima dela na cama. A única explicação que consigo pensar é que eu ainda estava sonhando e meio adormecida, experimentando algum tipo de alucinação.
mas a experiência parecia incrivelmente real e se misturou tão perfeitamente com minha interação clara com minha filha, que acho difícil acreditar que foi apenas um sonho. Apesar de quão perturbador isso foi, não estou completamente apavorada e, na verdade, me sinto bastante calma. Além disso, não quero assustar minha filha, que voltou a dormir. Agora, estou me sentindo um pouco inquieta e muito confusa. Por isso, deixei a luz do meu criado mudo acesa por enquanto. Vou ficar por perto, tentar acalmar minha mente e torcer para que o que aconteceu tenha sido apenas um truque estranho, mas inofensivo, da minha mente cansada. Quando eu tinha 19 anos, trabalhava na Guitar Center local, onde também dava aulas de guitarra para crianças no meu tempo livre. Uma tarde, um homem de uns 50 e poucos anos entrou na loja e perguntou se eu poderia ensinar guitarra para sua filha de 12 anos. Ele explicou que ela estava muito interessada em aprender, e eu concordei com prazer. Dei a ele o meu endereço de e-mail para que pudéssemos marcar as aulas. No entanto, ele começou a me dar o número de telefone dele e disse que seria mais fácil organizar as aulas por telefone. Esse foi o meu grande erro e já acabei dando o meu número a ele. A partir daí, ele começou a me ligar e mandar mensagens o tempo todo. Algumas das mensagens diziam coisas como "eu só quero conversar" e "eu tenho pensado em você". Foi aí que comecei a me preocupar. Enviei uma mensagem pedindo que ele parasse de me contatar, a menos que fosse para realmente agendar as aulas, mas ele não parou. Continuava ligando para mim no trabalho. Como uma das minhas funções era atender os telefones e registrar guitarras, ele sempre conseguia falar comigo. Eu desligava assim que percebia que era ele, mas ele ligava novamente quase imediatamente. Se eu estivesse ocupado e alguém mais atendesse o telefone, ele pedia para falar comigo diretamente. Eu estava com medo de contar ao meu chefe, pois era meu primeiro emprego e eu me sentia responsável por garantir que os clientes saíssem satisfeitos. Também me preocupava que, por eu ter dado minhas informações de contato voluntariamente, fosse minha palavra contra a dele. As coisas ficaram realmente assustadoras uma noite, quando o encontrei no estacionamento. Ele se aproximou e disse que estava me esperando e que só queria conversar. Como eu terminava o trabalho no mesmo horário todos os dias, era fácil para ele adivinhar o meu horário. Felizmente, eu tinha ligado para o meu pai antes do fim do turno, e ele concordou em me buscar. Quando o vi esperando no estacionamento, corri direto para o carro e pedi que saísse dali imediatamente. Contei tudo a ele, e ele ligou para a polícia, mas eles não puderam fazer muito, já que o homem não tinha me machucado fisicamente. Na manhã seguinte, contei ao meu chefe, e o homem foi proibido de entrar na loja. Nunca mais o vi ou ouvi falar dele, mas às vezes ainda penso em como tive sorte.